Agora nós temos na nossa programação mais um convidado muito especial, pastor Marcos Grava, presidente dos Atletas de Cristo, acho que já está aqui com a gente, né? Pastor Marcos Grava, acho que está aqui na sala já com a gente, pode acionar aí o áudio, pastor Marcos Grava. Seja muito bem-vindo. Pastor Marcos Grava é o presidente atual dos Atletas de Cristo e ele vai justamente no tema Alcançando Vidas por meio da linguagem universal do esporte. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho o que é o Atletas de Cristo, o que é alcançar essa estratégia do esporte, né? Que o Atletas de Cristo é pioneiro no Brasil, é uma organização muito especial. Inclusive, eu quero aqui reforçar que o nome PMs de Cristo veio da inspiração de Atletas de Cristo. Pouca gente sabe disso, mas o nome PMs de Cristo foi inspirado nos Atletas de Cristo, em 1994, quando o Brasil tinha ganhado a Copa, e aí tinha lançado um livro com esse nome, Atletas de Cristo, Testemunhos, e foi a partir desse livro, Atletas de Cristo, os Testemunhos, que esse nome PMs de Cristo nasceu. Então, quero deixar aqui a minha gratidão ao Ministério Atletas de Cristo, ao pastor Grava e a todos os que já passaram e a atual gestão, da nossa gratidão dos PMs de Cristo, que nos inspiraram nos Atletas de Cristo, nos testemunhos de vida, né, da missão Atletas de Cristo. Pastor Marcos Grava, seja muito bem-vindo e gostaríamos hoje de também receber essa porção maravilhosa que Deus tem te dado há tantos anos, né? O senhor realmente é um missionário, é um pastor, é um homem de Deus assim surpreendente, que Deus tem usado grandemente, né? Agora pastor da Igreja Batista, no ABC, né? Primeira Igreja Batista Santo André, Coronel Terra. Primeira Igreja Batista de Santo André, sempre confundo ali no ABC. Primeira Igreja Batista de Santo André, o pastor Grava é o pastor titular da igreja, e isso é muito honroso para todos nós ter um pastor dessa qualidade, desse comprometimento com o reino e com missões. Pastor, fique à vontade para o senhor falar um pouquinho dos Atletas de Cristo, para as pessoas te conhecerem, quem não te conhece ainda, e depois o senhor dar os destaques que o senhor achar importante para esse momento de clamor, para que haja realmente uma mobilização, uma expansão na utilização do esporte, né, e das intercessões que nós precisamos para esse ministério. Muito bem. Em primeiro lugar, a honra é toda minha e, por extensão, do nosso ministério, tanto por estar com os irmãos nessa tarde, os amigos que nos acompanham, e também por ouvir esse testemunho que eu já ouvi outras vezes, sempre me alegro, toda vez que eu ouço e vejo alguma coisa sobre os PMs de Cristo, sinto, posso confessar aqui, um pequeno orgulho no coração, né, uma alegria, por de alguma forma termos participado, influenciado vocês, inspirando aí na criação desse ministério. Eu posso dizer com toda segurança que essa é mais uma situação, mais um exemplo de que o aluno superou o mestre, né? Ou o filho se tornou maior que o pai, né? Porque hoje, com muita alegria, de coração, vemos quanto o Ministério PMs de Cristo cresceu, estendeu suas tendas, alargou suas estacas, e nós estamos muito gratos a Deus por ver o irmão e toda a sua equipe aí abençoada, servindo ao reino de uma maneira tão profícua e tão abençoadora. Quero cumprimentar também os irmãos por essa iniciativa de hoje. Quando eu vi aqui o tema, né, sobre essas 10 esferas, me fez lembrar aqui o que provavelmente também inspirou vocês na criação desse momento, que foram as 7 mega esferas, ou as 7 montanhas, né, criadas por Carnegie e seu colega lá nos Estados Unidos, né, um da Cruzada Estudantil e o outro da Jocum, e eu me inspirei também nessa visão há pouco mais de um ano atrás, quando eu fiz essa série em nossa igreja. Foi muito importante, abençoando também os nossos irmãos. Realmente nós temos 7 esferas, agora podemos estender a 10, como vocês fizeram, sem nenhuma dificuldade, de total influência da sociedade que a igreja pode utilizar. E uma delas é o entretenimento, né, a arte, e entre eles o esporte, o irmão sabe muito bem, ocupa uma posição fundamental, não é? A gente tem algumas crenças assim pessoais, né, Coronel? Por exemplo, a gente esquece todas as partes do nosso corpo, até que um dia
alguma delas se machuca, uma pontinha do nosso dedo mínimo, e ele começa a doer e a gente percebe como que a gente precisa desses dedos e de qualquer parte do nosso corpo, porque por mais desprezível que ele pareça, né, em algum momento ele se torna assim dolorido e a gente pode perceber sua utilidade, né? Assim também com o esporte, né? Muitas pessoas não davam o devido valor ou às vezes achavam que o esporte era algo supérfluo na vida de uma pessoa hoje, mas agora que nós estamos há meses sem poder assistir um jogo de futebol atual, né? Não uns repetidos aí, mas um jogo de futebol, de ver uma competição esportiva, uma corrida de Fórmula 1, alguma coisa que esteja acontecendo neste exato momento, em algum lugar do mundo, já que em todo o planeta praticamente o esporte paralisou, inclusive as Olimpíadas foram adiadas, uma coisa inédita na história dos Jogos Olímpicos. Aí nós percebemos de fato como o esporte é parte da nossa sociedade, da nossa vida, não é mesmo? Sim, é verdade. Isso está falando muito interessante mesmo. A força do esporte, né? O impacto na vida da pessoa, da família, da sociedade é algo, né? Ocupando espaço na mídia e uma série de coisas, né? Então, o esporte realmente é muito interessante. A gente ter essa reflexão do alcance, né? Do alcance, muito, muito importante. E assim, Atletas de Cristo tem sido, né? Uma organização que neste ano completou 36 anos, oficialmente falando, porque ela foi fundada em fevereiro de 1984, 10 anos antes dos irmãos, né? Então, quando os irmãos nasceram como organização, Atletas de Cristo já era aí um garoto de 10 anos, aprendendo a jogar bola, né? Como todo bom garoto no Brasil. Mas nossa origem mesmo, a gênese de Atletas de Cristo aconteceu em dezembro de 1981, na cidade de Belo Horizonte, quando os nossos líderes, João Leite, Baltazar, a esposa do João Leite, a Eliana, esses queridos, eles se reuniram e pensaram num movimento, numa organização que pudesse alcançar, abraçar esportistas e tivessem a mesma fé que os três possuíam naquele momento. Então, nascia em dezembro de 1981 o movimento Atletas de Cristo, que mais tarde, 2 anos e 2 meses depois, seria verdadeiramente organizado como associação. Então, hoje completamos 36 anos de ministério em nosso país. Isso, muito interessante e importante, porque as pessoas precisam entender a história, né? De como Deus vai trabalhando nas gerações, e foi um marco na história, né? Do Brasil em relação a esporte. Nós não tínhamos nada de referência, e de repente as mensagens, a forma como foi construído o Atletas de Cristo começou a espalhar pelo Brasil todo. Eu me lembro de ter recebido vários jornais que me encantavam, os testemunhos que eu lia naqueles jornais do Atletas de Cristo. Aquilo foi uma referência muito especial, muito importante para a minha vida, e foi, como eu disse, me inspirou a ajudar também a formar os PMs de Cristo, né? Então, realmente eu louvo a Deus por tudo que foi feito. Eu queria que o senhor pudesse também, pastor, nos dar uma amplitude para que as pessoas entendam hoje como é que, assim, como que hoje nós podemos enxergar na hora de fazer um planejamento missionário, na hora de fazer um planejamento de uma cidade, né? Para a gente não deixar de incluir o esporte, né? Incluir que é possível pensar num esporte que pode alcançar crianças ali do bairro ou da cidade. Então, quando às vezes a gente não para pensar nisso, mas é necessário. Se você tem, às vezes, até no município, você tem lá a Secretaria Municipal de Esportes, né? Em muitas cidades você tem a Secretaria Municipal de Esportes. Como, de repente, o ministério de uma igreja ou uma igreja que queira desenvolver um ministério com esporte, queria que o senhor desse também algumas dicas, antes da gente orar por isso, para que as pessoas possam saber que é possível desenvolver um ministério de esporte numa igreja, né? E é possível também se conectar com os programas de governo e, de repente, fazer parcerias para influenciar campeonatos, influenciar, de repente, jogos esportivos de uma escola, não é isso? Tem uma série de agendas estratégicas que podem ser ocupadas, tanto em oração quanto em ações, né? Queria que o senhor também desse um panorama assim de alguns destaques que eu achar importante, como é que as pessoas podem ser capacitadas ou
ou também esportistas que possam se unir aos Atletas de Cristo, se tornando associados, filiados, né? Para poder fazer conexão com os grupos grupos locais, né? Foi muito bom o irmão perguntar isso, é uma abordagem muito importante, eu agradeço pela pergunta, para que os nossos queridos que nos acompanham agora possam entender melhor o efeito do fenômeno esporte sobre uma sociedade. Bom, nosso país, o Brasil, tem suas características próprias. É um país continental, extremamente diverso, miscelâneo. Nós sabemos de tudo isso, né? Mas um problema que nós enfrentamos grave no Brasil em relação ao esporte é a questão da conceituação. Quando nós falamos de esporte no Brasil, as pessoas logo se referem a futebol, porque nós somos, inevitavelmente, o país mais conhecido do mundo em termos de futebol, somos o maior campeão do mundo, com 5 campeonatos, os maiores craques da história foram brasileiros, e todas essas questões fazem a referência do esporte no Brasil ter um sobrenome, futebol. Então, falou sobre esporte, fala-se sobre futebol. Ligou um programa esportivo na TV, vai se ver futebol. Abriu a parte de esportes no jornal, certamente vai ler bastante sobre futebol. E assim a gente tem essa compreensão que o esporte se resume ao futebol, e por ser o futebol o esporte número 1, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, a sociedade também logo se entende e compreende o futebol pela sua esfera de maior visibilidade, que no caso é o esporte profissional. Felizmente, de alguns anos para cá, poderia já dizer algumas décadas, essa compreensão vem mudando em nosso país, sobretudo em algumas áreas da nossa sociedade. Nós paramos de enxergar o esporte apenas como uma única modalidade, no caso o futebol, e numa única vertente, o esporte profissional, a competição profissional. Começamos a pensar o esporte de maneira mais ampla, as atividades esportivas que um bebê recém-nascido já pode praticar e deve, até um idoso, não é? Que já está lá na casa dos seus 90 anos, às vezes até mais, praticando esporte. Porque o esporte passou a ser compreendido não mais agora como uma atividade restrita para um segmento muito privilegiado da sociedade, atletas profissionais, bem dotados fisicamente e que praticam uma única modalidade, no caso o futebol. O esporte passou a ser visto, Coronel Terra e queridos ouvintes, como uma atividade acessível a todas as faixas etárias, acessível a todos os grupos, incluindo aí grupos especiais, como deficientes físicos, deficientes auditivos, deficientes visuais, também a pessoas que estão em algum processo de recuperação da saúde. O esporte passou a ser visto como uma atividade extremamente inclusiva. E isso tem ajudado muito a superarmos esse binômio perigoso, na minha opinião, esporte-futebol. Era um binômio muito interessante quando eu era missionário em países fechados, quando eu seguia para alguns países fechados para anunciar o evangelho. Então, quando eu chegava como brasileiro, apresentava meu passaporte, eu chegava no aeroporto vestido com uma camiseta amarela, eu era logo identificado como brasileiro, e aquilo era realmente... Eu tenho aqui algumas histórias muito interessantes que, num outro momento, poderia compartilhar como o esporte, principalmente o futebol, abre portas para pessoas em vários lugares do mundo. Mas, no caso do Brasil, esse binômio tem as suas desvantagens. E uma delas é restringir o interesse das pessoas que, porventura, não gostam de futebol, não se interessam por futebol. A maior prova disso é nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena. O irmão bem sabe, todos que nos acompanham nessa tarde, quantas pessoas estão sofrendo já os efeitos de um período de isolamento dentro das suas casas. No meu caso aqui, minha família, meus 2 filhos ainda pequenos, dentro de um apartamento, sem um quintal. Nós entendemos como as pessoas hoje precisam, né, de um apoio, de um auxílio. E aí nós vemos algumas expressões, não somente no Brasil, mas em outros lugares do mundo, de pessoas que estão respeitando a quarentena,
mas procurando maneiras criativas de apresentar atividades esportivas, físicas, para que as pessoas possam praticar. Eu até quero abrir aqui um parênteses, Coronel Terra, e terminando o nosso contato, eu vou compartilhar com o irmão, para que compartilhe aí com todos os seus seguidores, um material muito interessante que nós, Atletas de Cristo, recebemos dos nossos parceiros internacionais, de uma proposta de atividades físicas para as famílias executarem em família, dentro de casa, de 1 a 3 vezes por semana nesse período. Um negócio fantástico, muito bem preparado, para justamente serem feitos por pais, junto com bebês, avós, junto com seus netos, maridos e esposas, né? Poderem praticar alguma atividade, porque nós estamos entendendo que a atividade física esportiva, ela não é apenas um benefício visual para aquele que gosta de acompanhar um jogo pela televisão, ou até mesmo ir ao estádio, mas, acima de tudo, é um bem para o nosso corpo. E agora, nesse período de crise que nós estamos vivendo, de pandemia e também de preocupação quanto ao futuro da nossa sociedade, é uma terapia muito importante para a mente, para o corpo das pessoas que estão aí seguindo esse processo de quarentena. Então, eu queria realmente agradecer a sua pergunta e dizer a todos que o esporte não é mais apenas, né, um meio de nós simplesmente assistirmos um jogo de um time de futebol qualquer, nosso time preferido, né? Mas principalmente a oportunidade que nós temos de trazer saúde mental, saúde física, saúde emocional, e eu diria também agora até saúde espiritual, porque numa outra oportunidade iria discutir com o irmão como que o esporte pode favorecer a vida cristã, a vida espiritual de uma pessoa, já que os próprios autores bíblicos, entre eles o grande apóstolo Paulo, mencionou diversas vezes a respeito do esporte como uma analogia para os seus ensinos bíblicos. Certamente podemos entender que o esporte é algo muito mais inerente à sociedade, à cultura, do que nós podemos imaginar. Estou vendo a foto aí de um dos nossos queridos, né, Coronel? Ah, sim. Aonde que... Então, nós precisamos mesmo, pastor, entender essa amplitude que o senhor está falando aí, muito importante. Nossa, glória a Deus por essa palavra. E eu gostaria também que o senhor pudesse reforçar, então, só para ficar bem claro para eles. Então, aqueles que precisarem, que desejarem conhecer esse trabalho que o senhor falou, está no site do Atletas de Cristo? Exatamente. Nosso site tem algumas orientações de como as pessoas podem não apenas se envolverem com a organização, entender melhor a visão, porque Atletas de Cristo tem uma visão muito específica, né? Nós falamos aí de alcançar o mundo através da linguagem universal do esporte. Essa é uma visão gigantesca, né, que o Senhor concedeu às nossas lideranças de Atletas de Cristo, que o mundo inteiro pode ser alcançado para Deus através da linguagem universal do esporte. Mas a nossa missão, especificamente, já que nós não podemos fazer tudo sozinho, é levar um atleta, um treinador, ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento de Jesus, para, através desse treinador, desse jogador, levar o Evangelho às pessoas que o seguem. Então, quando um atleta se converte, quando um atleta se torna testemunha da mensagem do Evangelho, ele tem um potencial de alcance muito grande. Essa é a nossa missão. Mas o esporte é muito mais amplo que isso. Como nós falamos, atividades esportivas, recreativas para crianças, jovens, adultos, idosos. Então, uma pessoa que queira saber mais sobre isso pode entrar no nosso site, que é o www.atletasdecristo.org, e ali você vai ter algumas informações, algumas oportunidades de você interagir conosco. Mas esse material que eu estou falando especificamente, que foi criado para esse período de quarentena, por organizações mundiais também envolvidas com o esporte, como Atletas de Cristo, esse material eu vou enviar diretamente para o irmão, compartilhar aí com os seguidores dos PMs de Cristo, inclusive com a família PMs de Cristo, e certamente muitos, como irmão, estão aí seguindo de maneira submissa, organizada, a orientação dos nossos governantes de permanecermos em casa o máximo possível. Então, eu quero compartilhar
com vocês esse material para que os nossos irmãos possam também desenvolver atividades. E é um material muito rico, sabe, Coronel? Porque além da atividade física, também propõe alguns momentos de interação bíblica entre os membros da família. Vocês vão gostar muito. Eu peço ao irmão que compartilhe e que todos que estão nos ouvindo possam ver e usar à vontade, já que esse material foi produzido sem nenhum direito autoral em termos de uso, de compartilhamento. Os irmãos podem fazer e será um grande auxílio aí para as nossas famílias. Amém, pastor. Pastor, olha, eu queria dizer para o senhor assim que eu acho que nós sonhamos, eu creio, como o senhor bem colocou, nós estamos num momento de grande desafio no mundo, aqui no Brasil, cada país está com os seus desafios também relacionados a questões políticas, questões econômicas, saúde, né, nas suas limitações e dificuldades. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração, que nós que somos a igreja, que somos o exército de Deus, nesse campo do esporte, nesse campo, né, da necessidade de mobilização de pessoas que vão ajudar a reconstruir, como foi muito bem colocado, nesse processo de reconstrução, o esporte pode e deve ser incluído como uma prioridade, como uma estratégia muito importante para as famílias, o relacionamento familiar, o relacionamento à saúde física, que tem, né, repercussões também na saúde emocional e saúde espiritual, muito bem colocado para o senhor. Quer dizer, então, o esporte não é mais aquela periferia, né? Não pode ser tratado mais na periferia, tem que estar no centro das nossas orações. E eu gostaria, assim, também, as pessoas que quiserem mais informações, então, procurem o site do Atletas de Cristo. O Atletas de Cristo também faz parte de... O senhor tinha falado para mim há um tempo, Neidil, parece que tem uma coalizão, né, de organizações também internacionais. Exatamente. Atletas de Cristo foi durante... disso também? Exatamente. Atletas de Cristo, perdoe-me, durante alguns anos foi a representante oficial no Brasil de uma coalizão internacional de ministérios esportivos presentes em mais de 170 países. E no Brasil, a representante oficial durante muitos anos foi Atletas de Cristo. Hoje nós já temos a coalizão brasileira, formada por alguns colegas e líderes, da qual Atletas de Cristo foi sua fundadora, e nós louvamos a Deus por isso. O esporte penetrou na sociedade brasileira, sobretudo nas igrejas, mas realmente esse material que eu estou compartilhando foi produzido por essa coalizão, juntamente com outras organizações, e pediram a nós, né, sempre considerando a credibilidade e o conhecimento nacional do Ministério Atletas de Cristo, que nós fôssemos os portadores desse material aqui. Então, quero compartilhar com os irmãos. E eu quero também aproveitar o momento, se o irmão me permite, fazer um convite, porque não é coincidência. O irmão, eu quero agradecer a toda a liderança dos PMs por nos convidarem para estarmos juntos nessa tarde. Mas hoje, justamente quarta-feira, hoje, dia 6 de maio, nós vamos ter nos nossos canais também uma live com ninguém menos que o fundador do Ministério Atletas de Cristo, o grande ex-goleiro do Atlético Mineiro da Seleção Brasileira, João Leite. Então, eu quero convidar o irmão e todos os queridos. Nesta noite, nós estaremos aqui acompanhando, então, esse momento, né, com o nosso querido João Leite, porque nós teremos a oportunidade de ouvir aquele que foi uma espécie de o portador da visão, né, de Atletas de Cristo. Eu vou compartilhar com o irmão também esse post. Então, hoje, a partir das 18 horas, nós teremos, então, uma live nos nossos canais de Atletas de Cristo, então, @Atletas de Cristo, tanto no Instagram como Facebook e outras ferramentas. As pessoas podem acompanhar, então, o nosso querido João Leite, sendo entrevistado pelo meu amigo, o vice-presidente de Atletas de Cristo, nosso querido Marcelo Lipatin, e vai ser um momento muito interessante aí para quem gosta da história e quer ouvir um pouquinho aí também, viu? Nossa, que coisa bacana. Muito bom. Hoje às 18 horas, então, hoje às 18 horas. Nos canais do Atletas de Cristo. Ótimo, excelente. Sim. Poxa, então calhou até, nós estamos orando hoje pela Entretenimento Artes, então, mais um motivo da gente estar divulgando, sim, com certeza. Pastor, nós cremos realmente nisso, cremos que o senhor é uma das autoridades importantes que Deus levantou no nosso país para essa nova etapa do esporte no país, agora
durante a pandemia e pós-pandemia. Nós cremos nisso. Queria que o senhor pudesse, então, nos dirigir numa oração de despertamento, para que os irmãos possam colocar esse tema na agenda de intercessão, né, possam conhecer melhor Atletas de Cristo, conhecer melhor as oportunidades que existem, né, nos seus municípios, nas suas cidades, nas suas regiões. O senhor, como uma autoridade que Deus tem levantado nessa área e a igreja também, tão forte, que a sua igreja é uma igreja de missões, queria que o senhor nos abençoasse e também nos conduzisse nesse momento de intercessão pelo esporte no Brasil, de maneira geral, para esse novo despertamento que eu creio que está nascendo. Com muito prazer, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e gostaria de orar com o irmão e com todos que nos acompanham nessa tarde. Senhor, nosso Deus e Pai, querido e amoroso Senhor da nossa vida, autor da nossa existência, onisciente e soberano Deus, que tudo tem sob o teu controle, todo o universo está regido por tua mão neste momento. Nós temos a certeza que nada do que estamos vivendo está fora do alcance do nosso Deus soberano, e por isso nós queremos agradecer ao Senhor que, mesmo enfrentando essa crise e essa luta que muitas das nossas famílias, inclusive em nossas igrejas, estão enfrentando, nós podemos ter a certeza de que há um Deus que está ao nosso lado, há um Deus que tem o controle e o poder sobre todas as coisas, há um Deus que basta uma palavra sua e nós teremos o final dessa crise, mas nós queremos nesse momento, Senhor, nos render diante de Ti, sabendo que o Senhor tem nos dado também no meio dessas dificuldades oportunidades para sermos igreja, e a Tua palavra nos garante lá em Romanos 8 que todas as coisas que acontecem com aqueles que verdadeiramente Te amam, né, são feitas para o nosso próprio bem. E o nosso bem maior é nos conformarmos à imagem de Jesus Cristo. O nosso bem maior é sermos cada vez mais parecidos com Teu Filho. Então, Senhor, se esta situação que estamos vivendo, que nós sabemos está debaixo do controle do Senhor, tem, entre outros benefícios, nos conformar à imagem do Teu Filho, nós, pela fé, queremos agradecer ao Senhor, a despeito do sofrimento, da luta, da angústia, do luto de tantas famílias. Queremos agradecer por termos ao nosso lado um Deus que coopera todas as coisas para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. Obrigado pelo ministério DMs de Cristo, o qual o Senhor nos deu, como atletas de Cristo, o privilégio de influenciar e hoje ver quanto o Senhor tem feito através desse ministério, dos seus membros, líderes, em todo o nosso país, alcançando o coração de militares, de pessoas, familiares. Nós louvamos o nome do Senhor. Obrigado por este dia que eles separam para homenagear e também ouvir aquilo que o Senhor tem feito através dessas 10 esferas de influência em nossa sociedade, entre elas o esporte, do qual há 36 anos temos sido defensor em nossa sociedade, da importância desse fenômeno social para o bem-estar físico, emocional e também espiritual dos nossos membros. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude, não apenas atletas de Cristo, mas todas as pessoas que estão relacionadas ao reino, ao ministério, pastores, líderes, missionários, professores, mestres, membros de igreja, a entenderem a importância dessa ferramenta para alcance de suas crianças, jovens, adultos, de todas as suas comunidades. Nós entendemos que o esporte tem uma função estratégica e importantíssima no reino do Senhor. Se não for assim, o Senhor não teria inspirado os teus servos a escreverem tantas e tantas mensagens analógicas ao esporte para a vida cristã. Por isso nós agradecemos ao Senhor. E eu peço que o Senhor continue despertando a esses irmãos e tantos missionários que hoje estão servindo através do esporte, não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo, a continuarem firmes na sua missão, crendo que o Senhor tem dado a eles uma habilidade especial, uma ferramenta estratégica para que muitas pessoas sejam alcançadas através desse fenômeno. Nós oramos pelos atletas de Cristo, não apenas no futebol, mas em outras modalidades, não somente no Brasil, mas em outras partes do mundo, que estão agora também seguindo suas quarentenas, isolados, sem poder sequer treinar. Que o Senhor os guarde, os abençoe, os proteja, e o Senhor capacite eles nos seus condicionamentos físicos, emocionais,
preparando-os para um retorno em breve às suas atividades, para que eles possam voltar a testemunhar, através de sua profissão, de sua prática esportiva, o Evangelho e o nome do Senhor Jesus Cristo. E que muitas pessoas continuem sendo impactadas, alcançadas por meio desses irmãos, por meio desses atletas que nós temos a alegria de saber servem ao Senhor em suas modalidades, em suas profissões. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que o Senhor tem dado a Atletas de Cristo nesses 36 anos, juntamente com outras organizações que se inspiraram nessa visão que o Senhor nos deu de alcançar o nosso país por meio da linguagem universal do esporte. Que assim seja, e que as igrejas, cada uma delas, cada vez mais descubram o potencial dessa ferramenta para não apenas edificar e abençoar seus membros, guardando e protegendo suas vidas, especialmente nesse tempo de quarentena, quando somos isolados de tantas atividades importantes, inclusive as atividades físicas. Que o Senhor ajude as nossas igrejas a serem um instrumento portador dessa mensagem a toda a nossa nação. Muito obrigado pela amizade, o carinho e a parceria com o Ministério PMs de Cristo. Que o Senhor continue abençoando-os e usando esses irmãos para o avanço do Evangelho em toda a nossa nação. Assim nós oramos e já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai, eu também quero te agradecer pela vida do pastor Marcos Grava, por esse ministério glorioso, Deus, que nos inspirou e tem inspirado a tantos. Fica com ele, Deus, de uma forma muito especial, Pai. Trabalha agora uma nova etapa para o Ministério Atletas de Cristo. Senhor, diante desse cenário que temos, tão desafiador, clamamos pela tua direção, pela tua sabedoria, Pai, porque sabemos, tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Realmente nós não temos noção, Pai, não sabemos, mas o Senhor sabe o melhor. As estratégias vêm do alto, Pai, nós clamamos por elas. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Marcos Grava, pela igreja, Pai, e pelo ministério que ele está à frente, que ele possa continuar sendo essa grande bênção, ele, sua família e todos aqueles que o assessoram diretamente, Deus, toda a sua igreja. Nós te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade riquíssima e maravilhosa que tanto nos abençoou nessa tarde, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado. Uma honra muito grande, o senhor sabe disso. Obrigado Amém. pela consideração. E receba o meu abraço. Não posso dar um abraço pessoalmente, mas o meu abraço e a minha continência ao senhor e todos os atletas de Cristo. Muito obrigado e aos irmãos da igreja. Fique na paz e com certeza vamos manter contato, continuar firmes nesse propósito. Muito obrigado. Foi uma honra estar com os irmãos. Amém. Muito obrigado. Em nome de toda a família Atletas de Cristo, um abraço ao irmão. Um abraço também em nome da Primeira Igreja Batista de Santo André, igreja que há 40 anos tem segurado a tocha missionária em nosso país. Quero dizer que a igreja está sempre aberta aos PMs de Cristo para estarem conosco. Um grande abraço a todos vocês, coronel. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Aliás, eu queria só lembrar, foi nessa igreja que nasceu 40 dias de jejum e oração, né? Exato. É bom lembrar isso, pastor Edson Sim. Queiroz. E Sim. que nós também nos inspiramos, caminhei com ele. Então, olha a bênção que é a igreja e a missão, né, que Deus te deu nas mãos, e eu louvo a Deus por isso, que tem influenciado muitas vidas. Que Deus continue usando grandemente nesse novo momento que o Senhor está preparando para nós. Um forte abraço.